Muito bem, então vamos lá. Vamos tentar entender essa anatomia, né? Aqui a gente tem um esquema bem esquema, né? Não é exatamente uma marcação anatômica, mas a gente consegue delinear direitinho essa diferença anatômica. Se vocês repararem, existe uma nomenclatura que é o que a gente vai utilizar, apesar da nomenclatura na literatura ser bastante dispersa, vou usar esse termo, ela é muito dispersa no sentido de que, às vezes, autores diferentes dão nomes diferentes para estruturas iguais. Isso para ligamento, então, é o caos. Assim, o mesmo ligamento pode ter 4, 5, 6 nomes diferentes, e daí você lê o artigo e você não sabe o que você está identificando. Também teve uma aula que a gente fez na versão anterior, na edição anterior, que a gente falou da região do jaw, que o tempo todo o artigo falava do ligamento mandibular, quando na verdade, na nossa interpretação, era o septo. Então é complicado isso. Se você não entende isso e vai só pelo nome, às vezes você confunde. Então tem que entender direitinho essa descrição anatômica. Então, como que a gente percebe essa região da órbita? Primeiro detalhe que eu acho que vale a pena a gente comentar, que região orbitária ela é muito sujeita a marcas de envelhecimento, justamente pela ausência de gordura na região ao redor da musculatura, ou sobre a musculatura. A musculatura ela tem praticamente uma aderência em pele. Então, qualquer dobra no tecido, qualquer dobra no orbicular do olho, reflete em pele. Então, pé de galinha é uma das primeiras coisas que vai aparecer. Sim. Porque não tem gordura. A gente já falou sobre isso também, talvez em aulas anteriores, que quando você tem um compartimento de gordura, você tem um volume de gordura, o tecido, ele abraça aquele compartimento e ele não dobra tanto. Nessa região periorbicular, não acontece isso. A musculatura está colada na pele. Dobrou o músculo, dobrou a pele. Certo? Certíssimo. E tem mais do que isso. Agora que vale a pena a gente continuar nas camadas, né? Na técnica da anatomia da cebola. Assim. Anatomia da cebola. E aí, na parte, porque eu estava descrevendo a parte dos ligamentos. Na região de órbita, até, assim, para vocês terem uma ideia como é confuso. Esta parte aqui do Tiertroff, a maior parte dos artigos... A cor não está ajudando, eu acho que está aparecendo muito pouco. Usa o amarelinho, ó. Pronto, faz de novo. Acho que melhorou, assim eles enxergam melhor. Pronto. A parte do Tiertroff que eu marquei aqui, existe até uma linha de segmento nos artigos que dizem que ela é simplesmente a separação, uma inserção, uma aderência, na verdade, que delimita a transição da parte palpebral para a parte orbicular do músculo orbicular. Ou seja, como se esta porção aqui... Dá para apagar depois? Tá, você tem que fazer aqui, ó. Não, aqui. Isso. Esta porção aqui é como se o músculo, esta porção que é a parte orbital e esta porção que é a parte orbital, não, a parte palpebral e a parte orbital do músculo orbicular. É como se, apesar de ser tudo orbicular, é como se eles fossem meio que separados nesta parte, e aí a parte palpebral se une na parte óssea e a parte orbicular se une na parte óssea, formando uma fibra, uma aderência muscular. Então tem alguns trabalhos que descrevem dessa maneira e tem outros que falam que é de fato um ligamento. Né? Mas o fato é que existe uma aderência no local. Assim, se é ligamento, se não é, do ponto de vista clínico, não vai mudar muita coisa, né? Isso. Mas existe essa aderência maior nessa parte que torna a pálpebra uma região uma área mais fixa, e que depois ela continua do Tiertroff, da linha mesiopupilar. E aqui nesse daí não dá para ver a mesiopupilar. Na próxima imagem dá. Na imagem de baixo mostra. Bom, depois eu pego. Aqui na parte do Tiertroff, ele começa aqui e ele continua com o ligamento zigomático cutâneo. E próximo da região mesiopupilar, ele separa e ele continua como ligamento de retenção orbicular, que se une aqui na aderência lateral de órbita e que ele continua num outro ligamento orbital aqui em cima. Que, na verdade, até a imagem aqui ela está errada, porque esse ligamento que sai do Tiertroff, ele é um ligamento duplo. Ele tem duas lamelas, ele tem duas camadas. Então, a imagem também não está tão precisa assim, exato. 2 risquinhos. A aderência orbitária e em cima o ligamento orbicular. Isso, que ele tem duas partes. Esta parte aqui, o que delimita
o teto do SUF é exatamente a segunda lamela do ligamento Você tem de que riscar, retenção senão eles não orbicular. veem. Você está vendo aí, você acha que você está com um laser point. Não é laser point. Não. Mas não, o teto do SUF, né? SUF é esse compartimento de gordura aqui. O teto desse SUF é um compartimento de gordura profundo, ele é o limite superior, né? É a segunda lamela do ligamento de retenção orbicular. Mas o que isso importa clinicamente pra gente? Por que é tão difícil tratar a parte orbital? Tem um monte de profissionais, mais antigamente eu acho, que usava de compartimento de gordura superficial para fazer esses tratamentos. E aí dava muito efeito Tyndall, ele não dava estruturação direito, ficava estufado, ficava marcado. Então, hoje em dia já tem algumas técnicas e é muito mais disseminado a ideia de tratar a olheira no compartimento de gordura profundo do que superficial. E no profundo, quando se trata de profundo, essas divisões ligamentares aqui que a gente estava falando é o que faz diferença, porque imagina, você não tem a ideia dessa separação ligamentar e você vem com a sua cânula e você vai depositar o seu preenchedor para fazer a estruturação do ligamento de retenção orbicular, que é o que dá a sustentação para o olho. Quando você chega numa primeira resistência, você pega e deposita o seu material preenchedor aqui. Porque você não tem o entendimento dessa segunda separação e não sabe que você deveria passar por essa segunda. Rompe mais uma. E chega realmente na parte superior do ligamento de retenção orbicular. E aí o seu preenchimento fica aquém. E aí ele fica com uma linha de divisão. Você não estrutura o ligamento de retenção na sua totalidade. Que às vezes dá até uma sensação de enoftalmia, né? O paciente com olho fundo, ele fica com uma sensação estranha. Porque você estrutura demais aqui e o paciente vai ficando com o olho cada vez mais fundo. Então, acredito que a dificuldade dos tratamentos da região orbitária é mais a falta de percepção na hora da atuação clínica sobre essas estruturas. Porque é possível perceber cada uma delas, né? E aí a parte medial, que é a do tear-trough, de fato, que é o que incomoda o paciente, ela entra como um refinamento, como um acabamento. E quantidades ínfimas de material. Muito pequenas. E aí até pode ser superficial, né? Eu acabo fazendo profundo. E sempre perguntam justamente nessa questão, falam, poxa, mas se a calha, se o problema está aqui, por que eu trato a estrutura? Aqui é um efeito como se fosse uma rede. Você tem dois postes segurando uma rede. Se você afasta esses postes, a rede levanta, a rede sobe. A lógica aqui é você oferecer um suporte para esta rede para que ela tenha melhor sustentação. Aí, por tabela, aquela depressão anterior ela vai sumindo. E daí sim entra só o refinamento em quantidades muito pequenininhas, só para eventualmente melhorar a textura, vamos dizer assim, né? A continuidade daquela área.